Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, senador Alessandro Vieira. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, um prazer estar conversando com vocês. O prazer é nosso. Eu vou começar com uma pergunta que já foi feita, não era bem uma pergunta, não foi uma pergunta para o senhor, mas uma pergunta retórica que foi feita pelo Mário Sabino num artigo em que ele diz: por que não Alessandro Vieira? E ele diz: eu compraria um carro usado do senador e acho que boa parte do eleitorado à procura de uma terceira via também o faria. Aí eu vou colocar uma vírgula aqui e vou perguntar: por que não Alessandro Vieira? Uma referência muito honrosa, fico feliz com a lembrança e efetivamente ele está trabalhando muito para garantir alternativas para o eleitor. Mas acho que o maior momento agora é da gente botar a luz para definitivamente esclarecer as questões que estão na CPI e começar a projetar o que o Brasil precisa nos próximos meses. O Brasil atravessa uma crise econômica e social gravíssima, o governo não tem nenhum plano para resolver isso, é um fracasso completo. O Congresso hoje está dividido com essa situação de intervenção e uma certa sobrevalorização do Centrão, isso prejudica muito o trabalho, mas a gente tem esse foco, né? E esse tipo de lembrança, para todos nós que trabalhamos com seriedade, sempre é muito, muito feliz. E eu acabei ganhando uma segunda profissão, se for necessário, já posso trabalhar no ramo de revenda de veículos. Eu gostei que o senhor sorriu, até uma das nossas espectadoras aqui, olha, desculpa, espectador, o Robson Pleposki, ele sorriu, que milagre. O Mário Sabino, na conversa comigo na quarta-feira, tinha falado: olha, eu só acho que o Alessandro precisaria sorrir mais. A gente tem que ter motivo para sorrir, né? No Brasil de hoje é muito difícil encontrar esses motivos. É verdade. Mas dentro do contexto, claro, acho que cabe. A gente, ao longo do tempo, confundiu muito a figura do político com a figura de um animador de auditório. Né? Aquela coisa de um produto de marketing feito para iludir os outros. Eu acredito muito na seriedade do trabalho. E os desafios que a gente vem enfrentando, na sua imensa maioria, não são merecedores de sorrisos, alguns deles são merecedores de lágrimas. Mas a gente vai enfrentar isso e eu tenho certeza que no futuro o Brasil vai ter, não só meus, né, mas os sorrisos que o nosso povo merece. Vamos torcer. Senador, segunda-feira a CPI da Covid retoma os seus trabalhos, né? É o fim do recesso legislativo, também do judiciário. A gente tem toda a máquina aqui do poder de Brasília, ela volta a funcionar, né? Não que ela pare, né? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Os próprios membros da CPI, da cúpula da CPI, têm se reunido, têm conversado, né? E decidido algumas coisas. A gente mencionou, publicamos também no início da semana já assim as diretrizes principais. Nós temos muitos requerimentos para serem votados. Fala um pouquinho para o nosso espectador qual será o foco de vocês. Eu estava de férias, fiquei acompanhando de fora um pouco e fiquei com uma sensação, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu fiquei com uma sensação de que nós tivemos um mês com muitas denúncias, com muita mídia, e aí você acaba tendo muito oba-oba, né? Muitas declarações, muitas coisas, muitas acusações, trocas de acusações, e eu sinto que talvez seja o momento de se colocar a bola no chão, né, para jogar o jogo sério. Né? O senhor sabe que muitas acusações, se você não consolida, não formaliza isso, não prova, você não consegue pedir indiciamento de ninguém, né, pedir denúncia de ninguém, então acaba que vira tudo fumaça, fica meio só aquela espuma. Então, eu lhe pergunto, o senhor concorda com essa minha visão? O senhor defende que a CPI talvez se concentre mais em vamos dizer assim, materializar as denúncias que estão sendo feitas, que foram feitas e as que, enfim, que surjam? Sem dúvida. A gente teve na última semana, antes do recesso, uma reunião muito boa com a equipe técnica
eu, o senador Randolfo, o senador Renan Calheiros, onde a gente definiu as linhas mais importantes para aprofundamento. E agora, na retomada, a gente parte daquele ponto, já com as análises técnicas feitas pelas equipes da Polícia Federal, Tribunal de Contas e Receita, para que a gente possa, acredito eu, avançar em algumas quebras desse giro. A gente tem que lembrar sempre que a CPI foi instalada para ver, para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. A gente já avançou muito nesse ponto. Nessa etapa em que nós estamos discutindo na prática a motivação para o que aconteceu. A gente tinha aquela tese, ela ainda é uma tese legítima, de que o governo errou tanto por ignorância, por uma escolha deliberada pela ignorância, mas agora, nos últimos 45 dias, ele passa a ter a informação concreta de que uma parte desses erros foi cometida por interesse financeiro. Você retarda a contratação de vacinas com fornecedores sérios e tenta acelerar a contratação de fornecedores que não são sérios, não são sequer legítimos para fazer o trabalho, no objetivo, no interesse de ter uma vantagem financeira. Isso tudo quando você contextualiza que essas pessoas estavam discutindo propina em mesa de restaurante, essas pessoas estavam brincando de fazer reunião com supostos revendedores de vacina, enquanto as pessoas morriam nos hospitais, leva a nossa situação a uma gravidade terrível. A CPI tem muita responsabilidade para apurar esses fatos, para deixar isso tudo absolutamente transparente para cada cidadão brasileiro e para que os órgãos de controle possam ser forçados a trabalhar. A gente tem hoje que registrar, Cláudio, que tanto Polícia Federal como Ministério Público Federal estão muito atrasados nesse trabalho. Eles não precisam da CPI, não precisam esperar a CPI para trabalhar. Especialmente o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é uma lástima. É um cidadão que não honra a cadeira que ocupa, não honra a história do Ministério Público Federal e que retarda o trabalho de apuração, que é essencial. Repito, ele já passou de 500 mil de brasileiros mortos, mais de 20 milhões de brasileiros contaminados, e você não tem absolutamente nenhuma providência consistente no sentido de responsabilizar aqueles que erraram tanto. A CPI vai dar sua contribuição nesse processo. Bom, eu aproveito para chamar aqui, que está comigo no estúdio, o Wilson Lima, nosso repórter, que é o nosso enviado especial para a CPI, é quem está no dia a dia lá da CPI. O senhor já deve estar cansado de olhar para a cara dele, mas, Wilson, fica à vontade. Olá, senador, tudo bom? Boa noite. Primeiro, aproveitar um pouco aqui o gancho dessa entrevista. O senhor conseguiu primeiro descansar nesse período de recesso, senador, dessa pauleira da CPI, ou precisaria de mais um tempo para descansar? Muito pouco, e acho que é natural. A responsabilidade que a gente tem nesse momento, ela não é compatível com o descanso. Deu para preservar alguns dias com a família, mas sempre acompanhando o ritmo de apuração das equipes, orientando a preparação de novos requerimentos e encaminhando, porque o nosso objetivo é que nos próximos 60 dias a gente possa ter, ou pelo menos está muito perto de ter uma conclusão de trabalhos. Agora, senador, especificamente sobre o trabalho, sobre as linhas de investigação. Aquela divisão da CPI em 7 núcleos, né, núcleos temáticos, como a questão dos hospitais no Rio de Janeiro, a questão contra da Precisa, fake news, enfim, isso pode ajudar a avançar em alguns pontos da CPI, primeiro ponto. E segundo, senador, há alguma possibilidade de que a CPI, de fato, consiga entregar um relatório consistente nesse pouco tempo que ainda resta de trabalho? Porque a gente percebeu, senador, e o senhor tem melhor do que a gente, né, melhor do que nós dois, o senhor pode falar isso, que a CPI se debruça com dados muito complexos, né, e em uma investigação criminal normal, isso demandaria tempo, de meses até anos, dependendo da situação. Vai dar tempo da CPI, de fato, apresentar um relatório completo e consistente para os órgãos de controle, PGR, enfim, para quem quer que seja, senador? Sim, primeiro a divisão do trabalho, se você recorda, lá na nossa sugestão de plano de trabalho, no começo de tudo, a gente já fazia uma subdivisão, que é o melhor método para você organizar o trabalho. Acho que colabora, sim, estrutura melhor e garante um fluxo de cobrança, de controle em cima do trabalho que as equipes estão fazendo. Eu tenho certeza que a CPI vai apresentar um relatório consistente. Os fatos que nós já apuramos são gravíssimos, eles têm repercussão direta na vida do brasileiro hoje e no futuro ainda por longo tempo, né? A pandemia causou consequências que vão se prolongar no tempo, a gente vai ter ainda anos para poder ter a recuperação
social, de saúde, de economia dos brasileiros, e a CPI tem condições de fazer isso. O que a gente tem tido cuidado muito grande? Em tentar garantir essa combinação entre fato e consequência, né? Tentar garantir que cada fato que é perfeitamente identificado pela CPI possa ter seu nexo de causalidade com aquilo que os brasileiros sofreram e uma adequação disso ao tipo penal, enfim, à legislação compatível. Eu tenho certeza que isso vai ser feito de uma forma bastante ajustada. Essa parte jurídica, nessa divisão, ficou mais sob supervisão minha e da senadora Simone Tebet, que é um grande acréscimo. A bancada feminina está ajudando demais no trabalho da CPI, todas elas muito engajadas na preparação de perguntas e no cuidado da CPI, e a gente vai ter esse avanço. Eu posso garantir aos brasileiros que o relatório será duro, muito real, muito efetivo e completo o suficiente para que se possa responsabilizar aqueles que cometeram tantos erros e também, para ser bem preciso, tantos crimes. Deixa eu aproveitar o gancho e lhe perguntar o seguinte. Dessas denúncias que foram feitas, que estão sendo apuradas, especialmente a da VAT, da VAT, né? Da VAT. Da VAT e... que mais cedo eu falei da VIT. Da VAT e Precisa, né? Que são, vamos dizer assim, as que causaram mais emoção na CPI e na audiência. Nós estamos falando de crimes que não chegaram à sua conclusão, né? De propostas, de negociações que não chegaram a termo no sentido de termos o pagamento, efetivamente, das vacinas, o que é bom, né? Por um lado, porque é tão raro a gente ter denúncias que são feitas no meio do caminho, né? A gente evitar o crime é sempre melhor do que ter de correr atrás de resgatar os recursos que são desviados. E aí eu lhe pergunto, o fato de não termos, nesses dois casos específicos, o pagamento público, ali, o pagamento com recursos públicos, o pagamento por essas vacinas, isso não fragiliza? Que tipo de enquadramento que se poderia dar de pedido de indiciamento, de pedido de denúncia por parte do Ministério Público? Que tipo de enquadramento que a CPI pode fazer nesses casos em relação às autoridades envolvidas, e empresários, e lobistas e afins? O efetivo pagamento, no caso da corrupção, não é necessário, né? Você já tem a configuração do crime com um mero pedido. Então, do ponto de vista da corrupção, você não afeta a configuração. Do ponto de vista da improbidade administrativa, da mesma forma, você teve uma adoção de conduta totalmente incompatível com aquilo que o gestor deve adotar. Da mesma forma, desculpe, também. Desculpe, ainda estou... Mas sim, depois da Covid ainda dá falta de ar. Deixa eu tomar uma água aí. Eu fiz uma pergunta. Basicamente, até mesmo o crime de responsabilidade pode ser configurado sem o pagamento, porque você teve uma conduta totalmente fora da norma. Perfeito. Essa é a nossa conclusão. O que o senhor achou da coletiva de ontem dos ministros, né? Ministro Wagner Rosário, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que eles fizeram, a CGU fez uma análise desse caso da Precisa e concluiu que não há sobrepreço em relação ao valor da vacina, houve sim adulteração do documento, inclusive eles entraram em contato com a própria Barack Biotech, a Precisa está jogando a responsabilidade em uma outra intermediária, né, de Dubai, a Invixia, nós publicamos inclusive a perícia, mas a CGU concluiu que não tem sobrepreço, diz que não houve, que o processo não foi acelerado, como surgiram, né, as acusações de que o processo foi um pouco mais acelerado, mas que vai continuar investigando a Precisa no caso dessa adulteração. O senhor acha que isso fragiliza um pouco essa investigação? Qual a sua opinião sobre essa conclusão da CGU? Obviamente, a gente sabe que é um órgão que tem a sua face técnica, né, mas também tem a sua coordenação política de um ministro indicado pelo próprio presidente da República. Nós não vejo nenhum tipo de consequência negativa para a apuração, né? A forma da coletiva, a estruturação, ela lembra um pouco uma espécie de Olimpíada paralela que você tem no governo Bolsonaro, né? Nós temos os atletas lá em Tóquio competindo por medalhas,
e aqui a gente tem ministros competindo pela atenção e carinho do presidente da República. Por enquanto, a medalha estava com o Onyx Lorenzoni, depois daquele episódio da apresentação de invoices, bem teatral, mas hoje o Queiroga e o Wagner Rosário já começam, pelo menos, a competir muito duramente pelo primeiro lugar na conduta de alinhamento e de subserviência ao presidente da República. A CGU certamente será chamada a prestar esclarecimentos. A gente defende, inclusive, a convocação do próprio ministro Wagner Rosário para que ele esclareça melhor este ponto e outras apurações também referentes à contratação de insumos e de vacinas, e particularmente o porquê de uma conduta tão politizada do órgão. É absolutamente incompatível com a história da CGU. A gente lamenta muito. Não é assim que a gente espera que os órgãos de controle atuem. Mas já que ele está com essa disposição toda, melhor ainda que ele faça perante a CPI, com o juramento, o compromisso de dizer a verdade, um esclarecimento mais detalhado. Muito bem. Wilson? Senador, só dois questionamentos. Primeiro, o senhor falou agora há pouco das linhas de investigação que deverão ser tomadas a partir de agora. A CPI vai focar em quais linhas? Vai terminar de puxar o fio da Precisa Medicamentos? Vai ver a questão da Davat? Quais são aí os pontos prioritários nessa retomada dos trabalhos? E o segundo ponto é o seguinte, senador, como é que a CPI, ou pelo menos como é que o senhor espera que vai ser a relação dos colegas com o Flávio Bolsonaro, que agora é membro suplente da CPI, né? Quer dizer, agora com direito a assento, com direito... Nas vezes que ele compareceu à CPI, ele tumultuou os trabalhos, fez aquele trabalho ali quase de... Né, fazendo uma metáfora com o futebol, né? Quase pegou a bola para jogar em outro campo, enfim... E o senhor, inclusive, criticou essa postura algumas vezes. E só para fechar, senador, aproveitar esse ponto, o senhor teve Covid, né? Então, acho que, ainda falando um pouco sobre isso, o senhor acabou, agora há pouco, a gente teve que interromper um pouco a entrevista, porque o senhor teve um pouco de tosse. Foi um pouco, ainda por causa do pulmão, que teve um certo comprometimento, senador, está tudo bem, está tudo ok? Eu queria que o senhor pudesse falar isso também um pouco para a gente. Eu tive mais de 50% dos pulmões comprometidos, eu fiquei internado 13 dias. Só o tratamento com medicamentos passou 100 dias, né? Acabei há poucos dias de fazer, ainda tem eventualmente um acesso de tosse, enfim, alguma dificuldade no esforço, mas graças a Deus a recuperação está sendo muito boa. Com relação às linhas de investigação, a gente, além de Precisa, Covaxin, essa questão da Davat, a gente tem os hospitais federais no Rio de Janeiro, que merecem uma atenção grande. Eu acho que ainda vale aprofundar um pouco mais a atuação do governo federal no tocante às tribos indígenas no norte do país. A gente tem indicativos fortes de que para essas comunidades foi destinado um tratamento diferente daquele da média nacional, quase conduzindo como uma espécie de campo de testes para medicamentos, como é o caso da cloroquina, enfim, de outros. Isso tem que ser apurado, até porque tem repercussões na saúde pública, mas também repercussões na linha de política do governo, né, o retardo que a gente teve para fazer aquilo que o mundo inteiro fazia, e a escolha pelos supostos tratamentos precoces, que até hoje não foram validados em nenhum lugar do mundo, mas que ainda ocupam o imaginário do presidente da República e de seus assessores diretos. E, por fim, com relação ao Flávio Bolsonaro, eu sempre digo que é muito bom que ele possa trabalhar mais e se fazer mais presente no Senado. O senador Flávio não é um senador muito presente, e eu acho sempre importante que ele esteja lá e que faça o seu papel de defesa, para que depois não se questione e se diga que alguém não foi ouvido ou que alguma voz do governo não teve espaço. Eu acho que todas as vozes devem ter espaço, até para que possam prestar os seus esclarecimentos, né? Prestar contas para a história. O que a gente está vivendo é muito grave. E não adianta teatro, gritaria ou coisa parecida. Isso aí não vai comover, nem vai dificultar o trabalho de ninguém. Ali é o Senado da República, todo mundo que chegou ali tem idade e tamanho para ter responsabilidade e tocar as coisas de qualquer forma. Então, acho positivo. Acho que a gente vai deixar ainda mais claro a absoluta falta de argumentos por parte da bancada governista. Muito bem. O Wilson fez uma pegadinha que ele aproveitou a parte dele, fez 3 perguntas. Eu vou pensar 2 vezes antes de transferir a palavra na próxima, viu, Wilson? Desculpa, chefe. Senador,
duas coisas. A primeira é a seguinte: a gente teve essa denúncia do Luiz Miranda, que deflagrou todo esse escândalo da Precisa, etc. e tal. No depoimento lá, tanto no depoimento como informações que surgiram ali, de diálogos dele, WhatsApp, etc. e tal, surgiu a informação de que ele negocia importação de equipamento, de material hospitalar. Inclusive, ele, para justificar que estava falando de uma outra coisa, ele falou que estava negociando luvas, importação de luvas. Ele, de fato, tem uma empresa nos Estados Unidos, em Delaware. E aí eu me pergunto o seguinte: a CPI não ficou curiosa de saber que negócio é esse de importação? Durante uma pandemia, um deputado federal ter uma empresa que importa esse tipo de material hospitalar e ter um irmão que trabalha justamente na liberação de guias de importação. Vocês não ficaram curiosos de tentar esclarecer, entender melhor isso, para saber se está tudo ok? As mesmas quebras que eu pedi para o Ricardo Barros, eu pedi para Luiz Miranda. E disse isso ao deputado, né, que ele está prestando informações, ele manifesta interesse de colaborar, isso tudo é muito bom, mas a gente tem que dar o tratamento sério, objetivo para qualquer um. Então eu pedi as quebras de sigilo do deputado Luiz Miranda, para que ele possa identificar se existe algum tipo de movimentação que seja incompatível com o exercício do cargo ou incompatível com a legislação brasileira. Espero que não, mas se tiver, a CPI não vai acobertar absolutamente nada de ninguém. Outra pergunta que também tem a ver com isso: tem um registro que o irmão esteve uma semana antes daquela aprovação da importação de vacinas da Janssen para o Brasil. Vacinas que já estavam vencidas nos Estados Unidos, que foi estendido o prazo de vencimento, e eu imagino que vacinas poderiam ter sido doadas para o Brasil e elas foram vendidas. O ministro Marcelo Queiroga comemorou de ter pago por essas vacinas um desconto ali de 25%. Mas eu me questiono, essas vacinas não deveriam ter sido doadas, vacinas vencidas? A CPI tem interesse em apurar melhor essa questão? Todos os contratos de vacina estão sendo apurados, todos. A gente não fez nenhuma diferenciação. A gente tem contratos que têm características que apontam para algum tipo de favorecimento, e aí você vai ter Covaxin e vai ter Sputnik, contratos que tiveram uma interferência política muito clara e muito forte. E você tem outros que tiveram um retardo num dado momento e depois uma aceleração. E aí você tem a Janssen enquadrada neste ponto. Essa questão da validade das vacinas e da alteração de prazo de vencimento, que é muito esquisito para o cidadão comum entender, já foi objeto de questionamento e a Anvisa endossou essa conduta, né? Ela disse que não tem problema técnico. Isso aconteceu com os testes também, que lá atrás estavam armazenados e perdendo a validade. A Anvisa veio e aumentou seu prazo de validade, e também aconteceu com as vacinas. Para mim não é uma coisa comum, mas se o órgão técnico dá esse aval e se não surgir nenhuma nova informação também técnica, no sentido contrário, acho que a gente não vai ter como mexer muito nisso. Perfeito. Bom, nessa frente que vocês estão investigando, de hospitais federais, eu imagino que obviamente há um interesse de se entender que tipo de influência o Flávio Bolsonaro tem nesses hospitais federais, até porque a gente sabe que os diretores são indicados pelo governo. Nós também temos, eu me lembro que o governo fez se esforçou ali para aumentar a planta da Fiocruz e tal, também no Rio de Janeiro, onde há uma influência política muito grande do clã Bolsonaro. Vários diretores da Fiocruz foram nomeados na época em que o ministro era o Ricardo Barros, ainda no governo Temer. A gente sabe que todos esses lugares têm influência política, e obviamente que isso coincide, né, com todas aquelas negociações da Pfizer. Aí eu me questiono com o seguinte: a CPI começou muito dedicada a investigar a intermediação do Fábio Van Garten, que era um secretário de comunicação do governo, é um homem que tem uma PJ de intermediação de negócio. De repente ele entra como intermediário dessas negociações da vacina da Pfizer. Ele é chamado na CPI, ele mente descaradamente, quase houve um pedido de prisão dele na CPI, e depois
ele é esquecido. Eu olhei os documentos recebidos pela CPI e vi que não tem nenhum tipo de quebra de sigilo do Fábio Van Garten, não tem quase nenhuma informação sobre essas negociações da Pfizer. A gente fez um questionamento para o Ministério da Saúde, porque a Pfizer ela fechou um contrato de 100 milhões de doses e depois, 2 meses depois, fechou um segundo contrato. E há uma diferença de valor entre o primeiro contrato e o segundo contrato, uma diferença de quase R$1 bilhão. Né? O segundo contrato, a vacina acho que ficou tipo $2 a mais, uma coisa assim. Eu sei que no total dá 900, não sei quantos milhões, quase R$1 bilhão a mais. A gente questionou a Pfizer, a gente questionou o Ministério da Saúde sobre por que esse valor foi acrescido. Por quê? Se a gente tem uma diferença tão pouca entre, né, tão pequena entre a assinatura de um contrato, assinatura do outro contrato, e de repente R$1 bilhão de diferença, por quê? Né? Uma explicação, a gente entende que seria uma explicação técnica razoável para dizer, olha, não, realmente o custo subiu, a demanda, agora tem outro tipo de política de preço, sei lá. O fato é que isso nunca foi questionado pela CPI. A CPI esqueceu esse caso. O que aconteceu? Tem interesse? Há interesse em se entender, em se questionar a empresa ou o próprio Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, do porquê dessa diferença de valores, considerando esse contexto que eu estou lhe passando aqui, estou lembrando para o senhor? Bom, primeiro, eu apresentei os requerimentos de quebra do sigilo do Van Garten lá no começo da apuração. Acredito que a gente está numa crescente do entendimento das ferramentas que a CPI tem. Então, no primeiro momento, quando eu comecei a falar em quebras de sigilo, vários colegas tinham receio, entendiam que não era viável ou que seria uma coisa muito radical. Hoje não, hoje já entenderam a importância da ferramenta, a importância dessa forma de atuar. E os requerimentos de quebra estão todos lá, não só dele como pessoa física, mas também como pessoa jurídica. Com relação à mudança de preço, isso foi questionado mais de uma vez em depoimentos do próprio Queiroga, do Elcio, que também atuou nessa negociação, e a gente não teve resposta satisfatória. O que a gente pode confirmar é que existe muito claramente uma protelação no momento em que a contratação era mais favorável, que você tinha uma oferta maior de doses e um preço mais baixo, e na medida em que esse preço sobe, você passa a ter uma melhor atenção por parte do Ministério da Saúde. A gente ainda vai ter, seguramente, que eu vi novamente o Elcio Franco, eu já apresentei requerimento para a requisição dele do Pazuello. Eu acredito que o próprio ministro Queiroga, mais perto do final dos trabalhos da CPI, terá que ser novamente ouvido. São recursos bilionários e aparentemente empregados sem um grande cuidado técnico. A área jurídica não participou das negociações, ela entra no final. Quem representa juridicamente o Ministério é um advogado criminalista do Rio de Janeiro, que não faz o menor sentido, um cidadão que não tem experiência na negociação internacional e que participa de todas as etapas, né? O advogado Zoser, que chegou no Ministério junto com o Pazuello. Então, tem muita coisa para puxar ainda nessas informações. Mas sempre lembrando que a CPI, pela sua característica, ela tanto não tem as ferramentas completas de uma investigação, por exemplo, a gente não pode fazer interceptação telefônica, a gente não pode pedir ou decretar uma prisão, e tem a composição política. Eu preciso ter maioria de votos para aprovar as coisas. Então, ainda temos uma série de requerimentos que, na minha visão, são importantes, mas que ainda não tiveram a aceitação da maioria. Eu espero que nessa retomada a gente consiga avançar, agora que todos já estão mais adaptados ao uso das ferramentas. E a própria prisão, você referiu o episódio do Van Garten. Van Garten mentiu descaradamente. Durante a sessão, eu apresentei a solicitação de prisão e fiz o alerta para o senador Omar Aziz de que aquilo iria se repetir. E, de fato, se repetiu até o momento em que a gente chega no Roberto Dias e você tem, pela primeira vez, o preso nesta CPI. Eu acho que vai ser uma nova face agora, um novo momento, com todos mais adaptados e com mais efetividade no trabalho. Muito bem. O Freitas, você consegue colocar na tela esse documento que eu mandei aí? Enquanto você vai organizando, eu vou fazendo uma outra pergunta para o senador. Senador, o deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, que tem o seu nome citado em 9 entre 10 escândalos, estou fazendo uma ironia aqui, nessa área, mas que obviamente é sempre lembrado, ele tem se defendido, tem dito que não tem envolvimento nenhum, tem
pedido, tem insistido para que a CPI o convoque, ele será ouvido quando? E outra coisa, o Maximiliano precisa, será que ele viajou, até comunicou ao Supremo que viajou para a Índia para tentar resolver lá as questões do rompimento, da rescisão do contrato com a Bharat Biotech. O depoimento dele está marcado para a semana que vem. Será que acontece mesmo esse depoimento? Essas duas questões. O depoimento do Maximiliano vai ser feito mais adiante, ele vai ter que ser remarcado. É claramente uma figura muito importante nesse processo de apuração da aba de contratos suspeitos, né? A gente tem que ouvir esse cidadão. A gente já fez uma análise das contas, uma análise preliminar das contas, e tem muita movimentação atípica que precisa ser esclarecida. Todo esse processo, documentação falsa, interferência política, isso tem que ser bem esclarecido e será. E com relação ao deputado Ricardo Barros, ele está tendo que entender que o investigado, o cidadão que está sob apuração, ele é ouvido no momento em que quem está apurando entende oportuno, não na hora que ele quer. Eu imagino que agora, na segunda semana de agosto, ele deva ser ouvido. Ele tem muita coisa para prestar esclarecimento, o seu relacionamento com esses vários contratos, com essas várias figuras que orbitam lá na esfera da saúde e que já causaram prejuízos graves aos cofres públicos. E eu tenho certeza que vai ser um depoimento muito interessante. O deputado está bem disposto, certamente vai prestar muitos esclarecimentos. Muito bem. Tem perguntas aqui dos nossos espectadores. Uma é o seguinte: o Washington Barbosa está perguntando aqui se o relatório final da CPI será encaminhado para o Tribunal de Haia. Sim, existe uma possibilidade de que isso venha a acontecer. A equipe, a comissão de juristas que foi formada pela CPI, vem analisando cada fato para que a gente possa fazer, se for o caso, o encaminhamento dentro da norma técnica e dentro da compatibilidade, para não ser só um gesto, um factoide político. E a gente tem profissionais de alta experiência cuidando disso. Acredito sim que a gente vai ter esse encaminhamento na esfera federal, dentro do Brasil, e também na esfera internacional. Perfeito. Aproveitando o gancho da pergunta do Wilson sobre a presença do Flávio Bolsonaro na CPI, fica o questionamento se ele, tendo acesso a essa documentação sigilosa, ele é parte envolvida de alguma maneira, seja indiretamente em função do pai, ou até indiretamente em função da relação que ele tem com empresários e advogados, o próprio Maximiliano, que ele fez uma gestão para apoio do BNDES, é uma outra empresa dele. Quer dizer, não há nenhum meio de impedir a presença do Flávio Bolsonaro, já que ele é parte interessada, ele vai participar de uma investigação que pode atingi-lo de alguma maneira, seja diretamente ou indiretamente? Então, acredito que, como qualquer senador, ele pode ser indicado. Tem uma situação aí que é curiosa, porque o Flávio foi daquele que mais questionou a atuação do Renan Calheiros, porque o Renan tem um filho governador, e mesmo sem o Estado de Alagoas ser objeto de nenhum tipo de investigação, ele bateu na tecla repetidamente de uma suposta suspeição. E agora chega ele, filho de um investigado, o presidente da República hoje, muito claramente, é uma figura que está nas investigações da CPI pela sua responsabilidade ou pela sua irresponsabilidade, e também tem uma vinculação muito estreita com vários personagens que passam pelos olhos da CPI, a exemplo do Max, a exemplo de outros que estão ali nesse circuito de contratos nebulosos e de vantagem junto ao governo. Vai ser interessante acompanhar a participação do senador Flávio. Acho que ele vai ter uma oportunidade de ouro para apresentar a sua versão sobre fatos que vão ser ali testemunhados ao vivo. Ele vai ter uma participação, acho eu, que muito produtiva para o Brasil. Talvez não para ele, mas para o Brasil, com certeza. O senhor está achando que os órgãos de controle, de fiscalização que estão sendo demandados pela CPI estão colaborando de forma efetiva com a CPI? Pergunto isso porque nós sabemos que há um aparelhamento muito grande e se há interesse do governo em que a CPI não avance, a gente ouve, né, que pode estar havendo também uma resistência desses órgãos em fornecer informações, quebras de sigilo, etc. Pergunto também se o senhor sente algum tipo de resistência em relação a demais membros da CPI em si aprovar requerimentos como diversos esses que o senhor citou em função das perguntas que eu fiz. Existe uma resistência que é consequência da falta de ambientação com as ferramentas mesmo. Então, a maior parte dos colegas não tem formação na área do direito e muito menos na área de investigação.
Então, leva um tempo para que compreenda exatamente as ferramentas que nós podemos usar dentro da legislação, dentro do respeito constitucional. Com relação aos outros órgãos, no primeiro momento você teve, sim, uma certa dificuldade em relacionamento com a Polícia Federal, mas que me parece já está bem encaminhado, e a gente vai testar na prática se a gente consegue ter não só velocidade no atendimento aos nossos pedidos, mas principalmente uma iniciativa própria de produção de investigações. Eles não precisam esperar a CPI. A CPI está cumprindo um papel importante, mas esses órgãos têm autonomia e têm qualificação para fazer esse trabalho de uma forma, inclusive, mais técnica e aprofundada do que a própria CPI. A CPI tem um papel que é um papel de iluminar a situação, mas você tem, claro, ferramentas que seriam muito oportunas e uma rede muito clara de relacionamentos ali em torno da saúde que são já historicamente identificadas como prejudiciais aos cofres públicos. Então, acho que está faltando muito. O Ministério da Justiça hoje é um ministério político, né? O ministro atua, é um técnico da segurança, um delegado, mas atua de forma extremamente política, né? Muito próxima do presidente da República. Isso já é objeto de investigação no próprio Supremo Tribunal Federal, essa tentativa de aparelhamento da polícia. Isso tem reflexos negativos, mas a gente tem a expectativa de que nesse encontro de forças a gente consiga ajustar esse passo. Se ele não conseguir, isso claramente vai ser denunciado para todo o Brasil. Deixa eu aproveitar, então, e indo aqui para o encerramento, sei que o seu tempo também é curto. Freitas, você pode colocar na tela o documento, por favor? Senador, esse documento, ele mostra a força do lobby farmacêutico nos Estados Unidos, obviamente no mundo, né? Muita gente acha que a indústria bélica é mais forte, é a mais forte. Hoje, esse relatório relacionado a 2020, 2021 permanece o ranking, mas nós temos aí, esse é o valor, 309 milhões de dólares, que foi o que o lobby farmacêutico e de produtos de saúde investiram na política, para influenciar a política americana. Lá no Congresso americano, nós temos o registro de todos os lobistas, porque o lobby nos Estados Unidos ele é regulamentado. Aqui não. Então, aqui fica essa situação, muitas vezes, a gente não sabe, a gente às vezes sabe quem são os lobistas, mas não sabe com quem eles estão se relacionando, se eles estão pagando alguém. Então, essa questão do lobby, aliás, é uma discussão que pode ser enfrentada em algum momento, deve ser enfrentada em algum momento, porque o Congresso nada mais é de uma grande casa de lobby. E se você não regulamenta o lobby, você não tem como controlá-lo, como fiscalizá-lo. O Congresso americano é um pouquinho mais evoluído, então a gente consegue usar esses dados para se basear, né, para poder fundamentar uma discussão, um debate como esse nosso aqui. Então, tá aí, olha, farmacêuticas e produtos de saúde, 309 milhões. Depois vem eletrônicos, equipamentos eletrônicos, seguradores, parte imobiliária e por aí vai, tá? Então, eu pergunto para o senhor, nós estamos no centro de uma disputa também comercial, geopolítica. Nós temos vacinas da China, da Índia. China e Índia são inimigos políticos. Nós temos vacinas de países ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, empresas que dominam o mercado brasileiro há muito tempo. Inclusive, num documento desses que vocês apresentaram, de telegramas diplomáticos, há uma menção, né, a 3 grupos empresariais que dominam o mercado brasileiro, citam Pfizer, SmithKline, Sanofi, que têm proeminência no mercado brasileiro. Obviamente, eles têm interesses comerciais para além do interesse social, que é o interesse da vacina, de produtos que são consumidos por todos nós. Eu pergunto para o senhor, na sua atividade da CPI, o senhor sentiu, foi demandado em algum momento, ou ouviu algo que tenha, que vamos dizer assim, que faça sentido nessa discussão? O senhor sentiu essa força, alguma pressão de lobbies de farmacêuticas no seu trabalho da CPI, às vezes para evitar que se investigue uma, para que se investigue outra, alguma coisa nesse sentido? Não, diretamente não recebi nenhum tipo de interferência de nenhuma farmacêutica ou de seus associados. Tive conhecimento de uma movimentação grande por parte de farmacêuticas que participam da produção do chamado kit Covid, aquele kit precoce que não serve para nada, e que tinham interesse em tentar retardar ou
dificultar o avanço das investigações. Isso foi noticiado, mas não chegou diretamente para mim e não chegou também a afetar os trabalhos da CPI. Eu acho que ele está conseguindo afastar, mas você está muito correto quando fala da necessidade de regulamentação do lobby. O lobby existe no mundo inteiro, é democrático e não tem nada de errado, mas quando ele acontece de forma oculta, você abre as portas para a possibilidade da corrupção, da vantagem legal. E tudo isso, tudo aquilo que é feito no escuro, sem transparência, aumenta o risco para os cofres públicos. A gente tem que avançar nisso. Não é uma negociação simples, mas acho muito necessário avançar na regulamentação do lobby. Perfeito. Wilson, alguma pergunta final? Senador, uma pergunta para a gente, pelo menos da minha parte, para fechar. A CPI, nesses 3 primeiros meses, né, basicamente virou um fenômeno midiático, né? Hoje você fala de CPI conversando com motorista do Uber, no mercado, no bar, enfim. Hoje as pessoas, querendo ou não, elas conhecem o Alessandro Vieira, o Omar Aziz, o Renan não, porque ele já era conhecido de outros carnavais, mas alguns outros, por exemplo, o senhor está no primeiro mandato, acredito que as pessoas passaram a falar muito mais sobre isso, né? Como aconteceu no julgamento do Mensalão em 2012, naquela época em que se falou muito dos ministros do Supremo. Lhe surpreende a forma como a CPI ganhou essa popularidade? E no seu caso específico, senador, o senhor ficou mais conhecido, chegou até que em algum momento foi abordado por algum eleitor para dar um autógrafo, alguma coisa assim, ou no seu caso especificamente não mudou nada de uma coisa para outra? Não, a gente tem um aumento de alcance muito significativo, né? A CPI ocupou um espaço midiático muito grande, com efeito positivo, que é a da participação. Então, hoje você tem perfis no Twitter dedicados à apuração de dados, a confronto de vídeos, com uma produtividade e um valor muito elevado na contribuição. Ao mesmo tempo, você tem, infelizmente, uma tentação de transformar a CPI numa espécie de programa, um reality show, onde você tem a obrigação de produzir notícias enfim, coisas relevantes a cada dia, e não dá para ser assim. Acho que é uma primeira CPI nessa era das redes sociais, com muito alcance, com muito interesse, e no final das contas, acho que a gente vai ter daí ferramentas para o processo legislativo ordinário de aproximação da sociedade. E a gente precisa muito disso, a sociedade precisa acompanhar mais de perto o político. Você vota, vira as costas e não acompanha como esse seu eleito vai votar, como ele se posiciona, e isso é muito importante para garantir que a democracia funcione de verdade. Eu acho que, nesse ponto, a CPI já prestou um grande serviço. Muito bem. Pode voltar para mim. Freitas, obrigado. Senador, para encerrar aqui, eu quero ler para o senhor um trechinho de um artigo que o ex-ministro Sérgio Moro escreveu para a Cruzoé, está nesta edição da revista. Ele diz o seguinte, ele faz, naturalmente, aqui uma crítica ao casamento do Bolsonaro com o Centrão. E aí ele diz que a sucessão, e aí ele aproveita para debater a questão da governabilidade, do sistema político. Hoje o Congresso vem com essa discussão, semipresidencialismo, parlamentarismo, presidencialismo de colisão, enfim. E ele diz o seguinte, só um trechinho aqui, a sucessão de governos ruins e de impeachments presidenciais gerou essa recente discussão acerca da governabilidade. A culpa seria dos presidentes ou da forma de governo mal desenhada? No primeiro caso, bastaria ter a paciência de aguardar as próximas eleições ou precipitar a mudança por impeachment. No segundo, as eleições não alterariam o problema, sendo necessária uma reforma mais ampla. Seria o parlamentarismo ou alguma espécie de semipresidencialismo a solução? Há dúvidas. Para o ex-juiz da Lava Jato, a governabilidade é imprescindível, por evidente, para a estabilidade política e para que governos possam alcançar os seus objetivos. Mas não se pode ceder à corrupção para construir ou manter a governabilidade. Não é uma questão puramente moral ou legal. Quando se cede ao crime, constrói-se governabilidade efêmera. Os custos para mantê-la vão se tornando cada vez mais altos, pois o apetite da corrupção é insaciável. Eu quero saber se o senhor concorda com essa posição e qual a sua opinião em relação ao sistema político. Não, sem dúvida, a opinião é correta, né? Você tem na política 2 caminhos, né? O caminho que vem sendo adotado reiteradamente, pelo menos desde o governo Lula, que é de compra de uma base política de sustentação.
É um sistema que não se sustenta, ele realmente tem um custo elevadíssimo, ele vai destruindo as instituições e vai rebaixando muito a qualidade dos projetos do debate político. Isso tem sendo feito, como eu disse, há muito tempo. E Bolsonaro está reeditando esse mesmo formato. E você tem um caminho que é mais longo, muito mais trabalhoso, que é de concessões e negociações em projetos. Isso exige uma equipe técnica bem preparada, líderes políticos que tenham preparo para fazer um debate e muita transparência. Não está no cenário, não está aí à vista próxima você ter esse tipo de atuação política dos líderes que nós temos hoje. Todos eles, ou muitos deles, viciados nessa troca muito rudimentar de emendas e cargos por apoio e por voto. Com relação à mudança de sistema político, sem presidencialismo, ou mesmo parlamentarismo, eu acho que o Brasil hoje, com a estrutura que nós temos e com o parlamento que nós temos, não teria bons resultados. Sinceramente, eu não tenho a menor vontade, eu não vejo nenhuma vantagem para o Brasil em ser presidido pelo Arthur Lira, ou pelo Eduardo Cunha, ou coisa parecida. Com o agravante de ser gente desse tipo sem ter sido votada para isso. Então, acho que o Brasil precisa, na verdade, de uma aproximação maior do eleitor com a realidade da política. A gente precisa fazer uma renovação de práticas, não adianta só mudar as carinhas, tem que mudar a prática do que você faz. É possível, sim, fazer política séria no Brasil, é possível, sim, fazer mobilização da sociedade, interferir diretamente no parlamento, mas exige preparo e trabalho, duas coisas que faltam, e faltam muito, neste e nos últimos governos pelos quais nós passamos. Muito bem, agradeço a sua disponibilidade, a sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Muito boa noite. Wilson, se despeça. Obrigado, senador. Até a próxima e até terça-feira que vem lá nos corredores do Senado. É isso. Maravilha, um abraço para vocês, saúde, até a próxima.